Eu cheguei a pensar que Deus não me ouvia mais. Houve um tempo na minha vida em que eu não levava as coisas de Deus a sério. Eu não costumava orar muito, não costumava ler a Bíblia com frequência. Apenas eu ia pra igreja, cantava e voltava pra casa. E pra mim aquilo estava tranquilo. Pra mim aquilo era a forma correta de ser um cristão verdadeiro. Então eu não tinha esse relacionamento com Deus, eu não fazia devocionais. Eu apenas ia pra igreja, lia a Bíblia em casa às vezes, mas pouco. Mas não tinha o costume, sabe? Quando você não tem o costume de orar, quando você não tem o costume de ler a Bíblia, porque às vezes você não vê necessidade de fazer aquilo. E eu, na minha juventude, era dessa forma. Eu me comportava dessa forma e eu achava que estava tudo bem. Eu achava que a minha vida ali estava normal, que eu tinha que cumprir apenas meio que uma agenda de ir para a igreja semanalmente, que eu tinha muitas das vezes que obedecer à escala da igreja, que eu recebia oportunidade para cantar, mas eu não tinha essa profundidade com Deus. É isso que me faltava mesmo. Eu vivia mais na superficialidade, apenas em momentos, apenas em cultos, mas o relacionamento que eu devia ter com Deus em casa, nos momentos particulares que era pra eu ter com Deus, que todo cristão tem que ter com Deus, eu não tinha, porque aquilo já era normal pra mim, viver de uma forma em que agradava mais a eu do que a Deus. Eu era um jovem de mais ou menos uns 16 a 17 anos, então eu tava ali no meio da minha caminhada cristã. E detalhe, eu já tinha, eu acho que uns 6 anos de crente, e já tinha sido batizado nas águas, porém eu não tinha esse entendimento do que é ser um cristão verdadeiro, do que é viver pra Cristo e não pra mim. Então eu vivia uma vida assim meio medíocre mesmo, sabe? Tudo na média. E pra mim tava tudo bem. Pra mim tava tudo normal, aquela vida que eu estava levando naquele momento, na minha praticamente adolescência, na minha juventude. Porém, depois de um tempo, aquele sentimento que você tem que Deus tá escutando você e que Deus de alguma forma se comunica com você, até isso tinha passado. Até isso tava meio que distante de mim. Eu comecei a me sentir fraco espiritualmente, psicologicamente também. Comecei a passar por um momento de ansiedade, que foi um momento que me abalou muito espiritualmente, porque eu já não tinha uma vida totalmente voltada. Eu participava dos cultos, eu participava dos trabalhos da igreja, porém, eu não estava na igreja para ter um relacionamento com Deus verdadeiro, entende? Tem muitas pessoas assim, que participam da igreja, que vão para os cultos, que são pessoas assíduas, que são pessoas frequentes na igreja, mas não buscam ter um relacionamento. Às vezes tem pessoas que buscam alcançar alguma bênção, alcançar alguma vitória na igreja, mas, como eu estou falando para você, isso não deve ser o sentido de uma vida cristã. Então eu era um cristão que se comportava dessa forma, que ia para a igreja muitas das vezes atrás de uma bênção material ou bênção financeira, que eu tinha assim, em mente essa evolução, esse crescimento material e tal, só que eu não tinha em mente o crescimento espiritual. E também não tinha em mente que quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos participar dos trabalhos da igreja ou ter um relacionamento com Deus, não é somente ou não é sobre receber, não é sobre eu ganhar alguma coisa de Deus. Aquilo que Deus fez por mim já é o bastante, que foi morrer por mim naquela cruz. Então eu tinha que entender isso, porém eu não entendia. E aí eu fui entrando no estado de ansiedade, fui entrando num estado em que eu me aproximei mais do mundo, eu comecei a ouvir músicas seculares, eu comecei a fazer coisas que não agradavam a Deus, eu comecei a andar com pessoas que me afastavam de Deus mais ainda. E é aí que a coisa foi ficando mais preocupante. Depois de um tempo vivendo assim, mais especificamente 1 ou 2 anos, eu vi várias pessoas se desenvolvendo, amigos se desenvolvendo, tendo oportunidades, tendo portas abertas, e eu vivendo na mediocridade, dando mais espaço às coisas do mundo, dando mais espaço às músicas seculares, a jogos. Cara, teve um tempo que eu tava muito viciado em jogos. Tava muito, de verdade mesmo. Eu acordava pra jogar e passava o dia jogando e ia dormir tarde jogando. E aquilo tava afetando minha saúde espiritual e tava começando a afetar minha saúde material. Eu não tinha essa vontade de sair, procurar um emprego, procurar um curso pra me desenvolver. Tinha acesso à internet, tinha acesso a tudo. Porém, eu não tinha essa vontade de me desenvolver. E nessa situação, eu via amigos, via conhecidos se formando, arrumando um emprego. Eu ficava naquela, por que isso não acontece comigo? E eu não tinha em mente que aquilo que devia ser base na minha vida, eu não tava colocando em prática, que era uma vida espiritual saudável com Deus. Eu não conseguia manter isso na minha juventude, e aquilo foi desencadeando para que a minha vida material também fosse impactada com isso. Então chegou um tempo para mim que tudo estava dando errado, as portas estavam sendo fechadas, eu não tinha mais oportunidade, era inimizade para um lado e para o outro, era confusão, era estresse, eu era muito estressado, velho, tava muito estressado de uma forma, porque quando você tá sem o Espírito de Deus, você fica muito estressado, você não consegue ter amor no seu coração. Então se uma pessoa chegasse para mim para falar comigo,
Eu respondi ela com a maior arrogância e aquilo pra mim era satisfação, porque eu tinha em mente que eu tinha que ser esse tipo de pessoa, sabe? E pouco a pouco eu fui me tornando uma pessoa arrogante, uma pessoa doente espiritualmente, cheia de coisas na mente, com uma mente bagunçada, com uma mente desorganizada, sem perspectiva de futuro e vivendo uma vida assim mesmo medíocre. Porém, depois de passar tudo isso, depois de viver uma vida medíocre, eu li um pequeno versículo que mudou a minha vida por completo. Colocai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É como se tivessem colocado um espelho na minha frente. É como se a própria Bíblia tivesse apontado a mão assim na minha cara e tivesse me apontado. Realmente eu fui confrontado com esse pequeno versículo que mudou por completo a minha vida. E a partir daí, aos poucos, eu fui começando a ler a Bíblia novamente, a orar novamente, a ter um momento específico com Deus, o hábito que eu não tinha de fazer devocionais, porque eu não fazia devocionais antes. Eu comecei a ter esse hábito de ter esse momento específico para Deus, de cantar louvores para Deus, porque antes eu cantava apenas por ensaiar, não tinha esse entendimento que eu tinha que ter esse momento específico para Deus, em que eu louvava realmente a Deus, em que eu sentava na cadeira, pegava o meu violão e dissesse para Deus: Senhor, esse momento aqui é específico pra ti, é um momento dedicado a ti, então recebe o meu louvor. Porque eu não fazia isso, eu pegava o meu violão pra ensaiar, pra cantar normalmente, mas sem essa intenção de adorar a Deus. Então eu comecei a intensificar cada vez mais essas práticas de fazer devocional, de ler a Bíblia mais vezes ao dia, de anotar aquilo que eu tinha dúvida, pesquisar assuntos específicos. E foi aí que eu pude entender que a vida com Deus não é aquilo que eu pensava, não é aquela coisa pequena que eu pensava, não era só participar dos momentos da igreja, não era só ter uma performance na igreja, na hora que estivesse cantando, na hora que estivesse falando algo no microfone, mas era o interno, mas era o interior, sabe? Quando o seu relacionamento com Deus não depende apenas da igreja, não depende apenas do espaço da igreja, não que eu esteja dizendo pra você não ir pra igreja, não é nada disso, mas quando você entende que não importa o lugar que você esteja, você sempre está falando com Deus, você sempre está em comunicação com Deus, orando a Ele, contando pra Ele o que está acontecendo na sua vida, e quando você entende isso, a sua vida muda por completo. A sua vida começa a ter outro sentido, porque você começa a perceber que você é dependente completamente de Cristo. Você completamente depende de Deus. E se não for Ele na sua vida, você vive como um peixe fora d'água. Você vive como se não tivesse ar para respirar. Você tenta de alguma forma buscar alegria, buscar satisfação, buscar um estilo de vida, mas você não consegue encontrar, porque Deus, ele é como uma água para saciar nossa sede. Ele é como uma comida para saciar a nossa fome. Então, se você está passando por isso hoje, está vivendo uma vida rasa, na superficialidade, sem perspectiva de futuro, você não já ouve mais Deus, você já não consegue mais orar, você já não consegue mais ler a Bíblia, está vivendo que nem eu antigamente, o meu conselho para você é esse: ore mesmo sem ter vontade, leia a Bíblia mesmo sem ter vontade, faça momentos de devocionais mesmo sem ter vontade. Ah, Jefferson, eu não sei fazer devocional. Deixa eu ser sincero para você, eu também não sabia fazer devocional, eu também não tinha esse entendimento de como era a estrutura de um devocional, eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Para mim foi uma das coisas mais difícil para eu começar a aplicar, porque eu já li a Bíblia, já cantava louvores, mas eu não tinha esse entendimento que o devocional tinha uma estrutura a se seguir. E foi aí que eu pedi a ajuda de Deus e criei um método, um desafio de 21 dias comigo mesmo. Eu fiz esse método e, graças a Deus, depois que eu apliquei ele na minha vida, eu pude ver assim uma evolução enorme na minha vida espiritual. Então eu fiz esse devocional, eu validei ele, eu comprovei ele e documentei ele todo. Então são 21 dias de devocional a retornar ao centro do alvo, a voltar ao centro da vontade de Deus. Se você está vivendo dessa forma, tendo uma vida espiritual rasa, totalmente na superficialidade, sem perspectiva de futuro, você já não consegue mais ouvir Deus, eu vou deixar o link desse devocional aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso a ele e ainda vai poder ajudar esse canal a evoluir mais e transmitir cada vez mais a palavra de Deus. Então meu desejo e a minha oração é que você venha reatar a amizade com Deus e possa voltar realmente ao primeiro amor. Que Deus em Cristo abençoe você e até a próxima.